Será que a sua vida financeira e o seu dinheiro são assuntos de terapia? Será que você já venceu o tabu de levar a sua vida financeira para dentro de uma sessão de terapia? Para avaliar, analisar e elaborar e entender como a sua vida financeira impacta o seu mundo interior e como o seu mundo interior impacta as suas decisões financeiras. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. E aqui a gente reflete sobre dinheiro, mas não só sobre ele. A gente reflete em todos os espaços em que o dinheiro faz uma costura na nossa vida, seja nos nossos relacionamentos sociais, seja no nosso trabalho, sobre conceitos de sucesso, prosperidade, negócios, empreendedorismo ou até mesmo na nossa relação com a gente mesmo. A sessão de hoje vai vir do consultório direto para esse podcast. Eu acho que a cada 10 sessões que eu faço numa semana, 6 ou 7 tem pelo menos uma mulher me contando assim: Sara, eu entreguei aquele trabalho, eu fui elogiada, eu tive o sucesso, mas eu me sinto uma farsa. Parece que aquilo não é meu. Eu sinto como se eu não tivesse feito tanto esforço assim para fazer aquilo e que em algum momento alguém vai descobrir que eu sou uma grande impostora e eu vou ser desmascarada. Será que isso também acontece com você? Esse é o fenômeno da impostora. E ele, na verdade, foi nomeado dessa forma no final dos anos 70. Mas eu acredito que ele é bem mais antigo do que isso. Mas nós temos essa necessidade de nomear coisas para que nós saibamos como lidar com elas. E, portanto, foi super importante que, naquele momento, no final dos anos 70, alguém desse um nome para aquilo que a gente sentia como: isso é o fenômeno da impostora, precisamos olhar para isso. E o fenômeno da impostora, que foi visto por duas psicólogas, foi algo que elas começaram a perceber em consulta. Elas começaram a entender que cada vez mais mulheres buscavam ajuda terapêutica porque elas se sentiam cada vez mais farsa. Apesar de todo o sucesso educacional, todo o sucesso intelectual, financeiro e material, parecia que nada daquilo conseguia ser apropriado. Nada daquilo, elas sentiam aquilo como sendo próprio delas. Era um golpe de sorte, aquilo tinha caído no colo, nada daquilo vinha a partir do esforço que elas tinham feito. E essas mulheres, elas tinham algumas características de background dentro dos seus sistemas sociais. Normalmente, eram mulheres que haviam sido elogiadas desde criança pelos seus desempenhos e não por quem elas eram. Eram mulheres que haviam crescido precisando fazer de tudo para agradar adultos, mesmo que para isso elas entendessem que elas precisavam deixar as suas próprias necessidades de lado. É claro que quando a gente é criança, a gente não percebe essas nuances, mas essas duas psicólogas começaram a entender que esse fenômeno da impostora, ele começava bem antes da mulher realmente chegar no mercado de trabalho, e as suas raízes remontavam à infância dessa mulher, não ao que ela estava vivendo ali naquele momento. E eu sei que talvez você tenha acesso a alguns dados estatísticos. Socialmente, nós temos um mercado de trabalho que valoriza aquilo que é masculino e o homem como seu principal representante. Existe uma pesquisa do IBGE que fala sobre dados sociais, econômicos e demográficos entre mulheres e homens. E dentro desses dados, o último sendo de 2019, fala que, no recorte, por exemplo, do ensino superior, 15% dos homens tinham ensino superior, 19% das mulheres tinham ensino superior. Mulheres são mais qualificadas do que homens. Mulheres estudam por mais tempo do que homens. E ainda assim, mulheres ganham menos do que homens. Dentro dessa pesquisa, trouxe-se o dado de um salário médio de um homem versus o salário médio de uma mulher. Sim, é uma mediana. A gente pode olhar e dizer nem todo homem, nem toda mulher, nem todo trabalho, nem todo cargo, mas é fato que, de uma média, o homem ganha
mais do que a mulher. O homem em 2019 ganhou em média R$ 2.555 de salário, enquanto uma mulher ganhou R$ 1.984. Isso significa que, estatisticamente, nós vamos encontrar muito mais mulheres ganhando 72% de um salário de um homem do que não. Isso é um dado importante porque ele reflete muitas vezes a forma como a nossa sociedade está estruturada. Mas o que aquelas duas psicólogas descobriram foi que, será mesmo que é só a sociedade? Ou será que aquilo vem de bem antes da mulher, que se estrutura psiquicamente em uma fase da sua vida que ela não tem ainda uma mente crítica para olhar para os adultos ao seu redor, para os seus cuidadores e dizer: desculpa, isso eu não faço. Desculpa, você vai precisar olhar para mim pelo que eu sou. Nós crescemos de uma determinada forma, sendo educadas e ensinadas de uma determinada forma, e isso faz com que na nossa vida adulta a voz da impostora seja praticamente uma companheira fiel de uma mulher. Mas eu sei, você vai olhar assim: Sara, é tão forte assim dentro da mulher isso? E eu vou te fazer algumas perguntas para você se fazer, tentando se colocar dentro de uma situação para entender o quanto que a voz dessa impostora tem impacto sobre você e o quanto ela não tem. Imagina você que existe uma vaga no mercado para um determinado cargo. Você olha aquela vaga e você olha os requisitos daquela vaga. Será que o primeiro pensamento que você tem é: eu não preencho todos os requisitos dessa vaga, mas eu vou lá aplicar do mesmo jeito a ela, porque eu acho que eu sinto qual é o meu valor, eu sinto o meu reconhecimento, eu sei daquilo que eu sou capaz de realizar e eu vou lá, mesmo não preenchendo todos os requisitos? Ou será que você é daquelas que vai olhar a vaga e vai dizer assim: ai, sabe o que que é? Eu não preencho com excelência 100% dos requisitos. Eu não sou tão boa nisso aqui, e eu acho que as pessoas vão perceber durante a entrevista e não vão me contratar. A segunda voz, a segunda postura, o segundo comportamento tem muito mais a ver com essa voz dessa impostora do que com uma voz de uma mulher que reconhece o seu valor e sabe daquilo que ela consegue realizar. Outro aspecto: fui convidada pela minha empresa, ou por uma outra empresa, ou por um colega para dar uma palestra. Eu vou subir e vou dar essa palestra e eu dou, e eu faço, estou ali. Eu vou começar a preparar essa palestra e eu digo para mim mesma: caramba, eu vou aqui realmente dar o meu melhor e eu me sinto segura, de verdade segura, com aquilo que eu posso entregar. Eu vou fazer o meu melhor e que seja realmente o meu melhor. Eu sei das minhas capacidades e eu vou colocar os meus dons e talentos a serviço dessa palestra. Ou será que você é do outro time que diz assim: ai, alguém me convidou para uma palestra. Gente, eu não sei o que eu vou falar. Eu não sei nem por que essa pessoa me convidou para essa palestra. O que essa pessoa está vendo aqui em mim? O que essa pessoa acha que eu realmente sou alguém que pode falar sobre esse assunto? O que é que eu tenho que essa pessoa, não está vendo? Porque eu não sei o que é. Mas eu vou fazer a palestra do mesmo jeito. E aí eu monto a palestra, e eu vou lá e eu venço toda essa carga emocional que me faz questionar o meu valor, que me faz questionar as realizações que eu já fiz na vida, que me faz querer dizer que eu tenho que fazer de tudo para agradar. Eu crio uma palestra. E aí eu chego, subo lá, dou a palestra, desço. As pessoas chegam para mim e dizem: cara, que bacana isso que você falou. Gostei disso, gostei daquilo. E o primeiro pensamento que vem dentro de você é: será que essa pessoa estava mesmo na minha palestra? Ui, será mesmo que essa pessoa me ouviu? Será que ela sabe quem eu sou? Eu acho que ela vai descobrir já já que eu sou uma grandíssima farsa. Ou até mesmo um terceiro exemplo. Se você é, por exemplo, terapeuta ou empreendedora do mercado digital. Vou lançar um curso. Vou lançar um curso sobre cura da criança interior. Lanço o meu curso, eu montei o curso ficou super bacana. Eu entendo o valor desse curso, eu entendo que ele é um curso que pode ajudar algumas pessoas a realmente olhar para dentro, para sua criança ferida e olhar para ela e dar um lugar para ela. Mas de repente eu olho para esse curso e digo: caramba,
mas eu não curei a minha criança interior, a minha criança não está completamente curada, como é que eu vou ser essa pessoa que vai botar o pé para dar um curso? O que é isso? Por que que eu acho que eu realmente tenho tanto valor assim? Por que que eu acho que eu sou assim tão boa? Eu preciso ter tudo resolvido, eu preciso ser excelente e perfeita em tudo para dizer agora sim eu posso colocar o pé dentro dessa água. Agora sim eu posso ir e buscar o sucesso. Será mesmo que você é uma pessoa que entende o seu valor ou você comprou uma ideia que seja dos seus cuidadores quando você era criança, que seja de uma sociedade hoje em dia, de que diz que você precisa ter e alcançar um determinado ideal, um determinado modelo, um determinado padrão para ser aceita, para pertencer, para ser validada socialmente. É aqui que mora a voz da impostora e ela ganha cada vez mais força dentro da mulher. Mas como eu falei, a voz da impostora não é um fenômeno de uma mulher adulta. A voz da impostora é o fenômeno de uma criança. Quando a voz da impostora vem, saiba que uma parte imatura que ainda precisa se desenvolver dentro de você está presente. Poxa, Sara, como assim? Você está me dizendo que se eu acho que eu receber um aumento e achar que eu não mereço aquilo é uma atitude infantil? É isso que você está me dizendo? Sim. Grande parte das meninas são ensinadas a serem valorizadas por aquilo que elas executam, pelos papéis sociais que elas executam e executam, abre aspas, a perfeição. Sendo a perfeição um modelo, um padrão que não é claro, mas que normalmente é, abre aspas, aceito por muita gente. Eu preciso ser uma mulher assim, eu preciso ser uma mulher assado, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Se eu tirar notas boas, os meus cuidadores vão gostar de mim. O meu professor vai ficar feliz, os meus avós vão ficar felizes, os meus padrinhos vão ficar felizes, os meus pais vão ficar felizes. Se eu me sair muito bem naquela dança, naquele balé, o meu pai e a minha mãe vão me abraçar, os meus avós vão achar que eu sou uma menina incrível. Os meus professores de balé vão dizer que eu sou a próxima Ana Botafogo da vida. A menina, ela aprende a ser validada de fora para dentro, a partir dos esforços que ela alcança. Ela dificilmente é validada pela menina que ela é. Por exemplo, cheguei em casa e fiz uma maior bagunça. Eu não sou validada por aquilo. Cheguei em casa e eu era uma criança feliz. Eu não sou validada por aquilo. Eu chego em casa e eu sou validada pelas notas que eu tenho. Eu chego em casa e eu sou validada pela performance que eu atinjo. Eu sou validada quando eu sou quietinha, eu sou validada quando eu sou calminha, eu sou validada quando eu faço exatamente o que os meus cuidadores esperam de mim. Para o menino, isso é completamente diferente. Ele costuma ser muito mais validado pelas atitudes dele, por quem ele expressa, do que quando ele se encaixa em um determinado modelo. Mas aqui a gente precisa entender que a voz da impostora, ela vem a partir desse aprendizado que a gente, enquanto mulher, tem da infância de achar que aquilo que eu preciso fazer para ser validada, para agradar, para ter o meu valor reconhecido, vem de fora para dentro. Vem dos papéis sociais que eu exerço, quando eu exerço eles dentro de um determinado conceito, dentro de um determinado padrão, daquilo que é, abre aspas, aceito nos grupos sociais dos quais eu faço parte. E é por causa disso que a mulher muitas vezes tem muita dificuldade de se apropriar do sucesso. Afinal de contas, se eu vou, por exemplo, escrever um livro, eu vou escrever a partir do conhecimento que eu já tenho, eu vou escrever a partir da expressão que eu vou dar àquele livro, da experiência que eu tenho. Vai sair de mim e vai ser colocado no papel. Ou seja,
é fruto do meu próprio esforço, daquilo que existe dentro de mim. Mas se eu não aprendi que aquilo que vem de dentro tem tanto valor quanto qualquer outra coisa que eu faça, como eu vou aprender a reconhecer o valor de algo que eu faço? Percebe como isso é sutil, profundo e extremamente importante para você? Se você executa algo e você tem mérito daquilo, como você foi educada a se sentir valorizada e validada apenas quando você faz algo para do lado de fora agradar alguém, como é que você reconhece o seu próprio valor? Como é que você reconhece a sua própria realização? Algo que saiu de você está indo para o mundo. É um sentido oposto ao que você foi educada a. Você foi educada a achar que sucesso, valorização, realização é só quando vem de fora para dentro. Quando alguém me diz, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, e no final vou dar um check e você vai ter sucesso. Mas na perspectiva de uma criança, isso muitas vezes vai permear a vida dela durante algum tempo. A criança, ela precisa receber dos adultos e cuidadores um direcional para que ela também entenda alguns dos seus limites. Mas, quando nós chegamos na vida adulta, é como se esse direcional se internalizasse. Para a mulher, ele é mais difícil. Afinal de contas, quando ela é uma criança, e ela tá brincando de boneca e cuidando do nenenzinho da boneca, alguém fala para ela, essa vai ser uma excelente mãe. Se ela tá brincando de médica ou de secretária ou de qualquer outra coisa, de qualquer profissão, as pessoas olham para ela e dizem, essa pessoa tem potencial para ser aquilo, aquilo, aquilo. Não é incluído na vida familiar os desejos da criança. É simplesmente validado aquilo que ela faz e que se encaixa nos desejos dos cuidadores e dos adultos. E aí eu venho para você e digo, a voz da impostora é a voz de uma menina boazinha dentro de você. É a voz dentro de você que precisa de amadurecimento. É uma voz que vem dentro de você e diz para você exatamente o que dentro de você precisa vir, mudar de direção, em vez de vir uma validação de fora para dentro, começar a ter uma validação também de dentro para fora. Para a gente se apropriar do sucesso, não é possível que isso aconteça apenas com os tiques de um checklist que a gente vai preencher. Uma mulher que diz, eu vou ter sucesso se eu fizer mestrado, doutorado, tiver uma pós-graduação disso, disso e daquilo, não vai saber como validar o sucesso que também vem a partir dela. Não estou dizendo para você que, para você, por exemplo, abrir mão, olha, não precisa mais ter diploma, não precisa mais estudar. Mas se você não aprender a fazer também o sentido contrário dessa validação, vai ser mais difícil de você conseguir diminuir a influência da voz da impostora dentro de você. E entenda bem, é diminuir a influência da voz da impostora. Porque nós sempre temos espaços dentro de nós que vêm a nosso socorro, principalmente quando a gente não sabe como lidar. E nem sempre isso que vem a nosso socorro está amadurecido o suficiente. A voz da impostora, ela não zera. Eu, Sara, isso é uma crença minha, vista em consultório, vista na minha própria vida. A voz da impostora, ela não zera por completo. O que acontece muitas vezes é a mulher entrar em espaço de reflexão e elaboração. Como se ela pudesse, a partir do momento em que essa voz aparece, ela pudesse dar um passo para trás, olhar de um lado a voz da impostora, a menina que quer agradar o outro, que quer que o seu valor venha de fora para dentro, e ela também vê do outro lado, será que eu também já tenho valor dentro de mim? Será mesmo que eu sou essa pessoa impostora? Eu sou realmente essa farsa? Ou será que essa é uma voz que eu me acostumei demais por ela, porque eu tenho medo de dizer isso aqui é meu? Quando uma mulher chega em uma posição, um status de sucesso, dentro dos conceitos de sucesso, dentro dos signos de sucesso impostos pela sociedade, a saber, um diploma,
um cargo, um bem material durável, um carro, uma casa, seja um relacionamento. Uma mulher só pode entender que ela tem sucesso quando ela é muito bem-sucedida no seu trabalho e tem um bom relacionamento e também tem filhos saudáveis e que não dão trabalho, que estão sempre muito bem vestidos e são muito educados. Esse é o conceito de mulher que é, abre aspas, socialmente aceito e que muitas vezes a gente engole de fora para dentro como sendo a verdade absoluta. A gente não olha para dentro e diz, né, e olhamos para nós e dizemos assim: qual é o meu jeito de lidar com o trabalho? Qual é o meu jeito de lidar com a relação? Qual é o meu jeito de lidar com a maternidade? Se eu quero ou se eu não quero ser mãe? Por que ser mãe para mim é sucesso? Porque se eu não tiver um filho, eu sou uma impostora? Porque se eu não tiver um relacionamento, eu sou uma impostora? Porque se eu não for promovida XYZ, eu sou uma impostora? E se eu for promovida, eu vou ser descoberta. Por quê? Porque eu não consigo ver em mim o meu próprio valor. Eu não consigo olhar para mim e ver que essa realização saiu de mim. Ela não caiu no meu colo. Ela não foi um golpe de sorte. Ela foi eu ali durante várias horas fazendo o meu trabalho da forma como eu podia fazer, inclusive, como eu tinha condições de fazer. Percebe? Essa voz dessa impostora, ela vai vir todas as vezes em que você olhar para uma situação e você ainda não tiver aprendido a olhar para você e se apropriar daquilo que é seu. E eu sei que às vezes, quando a gente tem uma dificuldade de se apropriar, é porque vem várias vozes dentro da gente dizendo assim: mas deixa de ser arrogante. Por que você está dizendo que você fez isso? Não sei se você não é muito petulante, não, quando você diz que você fez isso, que você é boa nisso. Eu me lembro de uma vez, há muitos anos atrás, acho que uns 15 anos atrás, eu ainda estava no mundo corporativo, e eu saí para tomar um café com duas amigas. E eu amava o que eu fazia. E eu era realmente boa no que eu fazia. Eu era realmente uma mulher que, naquele trabalho que eu executava, eu me empenhava e o resultado vinha. E aí eu saí com duas amigas para tomar um café. Uma delas era advogada, a outra era, na época, acho que ela estava fazendo faculdade de administração, eu não lembro muito bem, isso já tem um tempo. E eu falando para elas como era legal o que eu fazia, como eu era reconhecida, como aquilo era bom, como eu me sentia boa fazendo o que eu fazia. Uma delas chegou para mim e me disse assim: você não acha que você é muito arrogante em dizer isso, não? Você não acha que te falta um pouco de humildade? Eu olhei para ela com um pouco de espanto, porque era a última pessoa do meu círculo de amizades que pudesse dizer aquilo. Eu realmente achava que aquela não ia ser a pessoa que ia me dizer. E eu olhei para ela, na mesma hora eu entrei em dúvida, eu confiava naquela pessoa, era uma das minhas melhores amigas. Eu entrei em dúvida e eu me perguntei internamente: será que eu não estou sendo muito arrogante mesmo? Será que eu me sentir boa no que eu faço não é uma petulância minha? Será que eu não estou precisando ser um pouquinho mais humilde? Ainda bem, existia uma outra pessoa na conversa, e essa outra pessoa, que eu esperava o oposto do que ela disse, foi ela quem disse: para com isso, fulana. Qual é o problema da Sara olhar para o que ela faz e se sentir boa no que ela faz? Ela tem direito a fazer isso, ela tem direito a se sentir assim. Sara, tá tudo bem você ser boa no que você faz. E naquela hora eu disse: caramba, que bom que tem alguém para me dizer que tá tudo bem eu afirmar que eu gosto e que eu me sinto boa no que eu faço, e que eu me sinto encaixada no meu trabalho, e que eu sinto que aquilo que eu recebo é realmente devido. Eu não sou uma impostora. Aquilo ali tá vindo porque eu efetivamente trabalhei para aquilo ali acontecer. Eu até lembrei que na época desse café eu tinha acabado de ser promovida. Fazia 3 meses que eu tinha sido contratada como um cargo júnior e depois de 3 meses meu chefe falou: olha, você realmente tem um desenvolvimento técnico e emocional maior do que o seu cargo, então a gente vai aumentar o seu cargo, aumentar o seu salário e transferir você de unidade. E eu estava feliz da vida. Uma mulher me disse: você é arrogante, te falta humildade porque você se sente boa no que você faz. E a outra me disse: Sara, tá tudo bem.
você se sentir assim. Você tem sucesso porque é merecido. Abraça isso e comemora. Nesse momento, eu entendi que existem vozes, inclusive que vêm de outras mulheres, que dizem para uma mulher que ela está sendo arrogante, petulante e nada humilde quando ela diz: eu sou boa no que eu faço, tá tudo bem eu ser boa no que eu faço. Sem inflação de ego, sem achar que eu sou a última bolacha do pacote, mas simplesmente me apropriando das minhas realizações. Que esse é um grande medo de uma mulher, se apropriar das suas realizações e achar que por causa disso ela vai ser mal vista por outras pessoas e ela vai perder o contato e a relação de outras pessoas. Ou ela vai perder o emprego, ou ela vai perder o marido, ou ela vai perder o namorado, ou ela vai perder os amigos, porque ela precisa sempre estar nessa posição de não sou eu que preciso me apropriar do meu sucesso, não sou eu que posso afirmar que eu me sinto boa no que eu faço. Precisa vir de fora para dentro, e sempre de fora para dentro. E quando vier de fora para dentro, ou eu não posso dizer assim, realmente, eu mereço isso. Eu preciso responder com, eu não me esforcei, não foi nada. Nossa, isso aqui, ai que bobagem. É importante que você, mulher, entenda que essa voz dessa impostora, ela é uma criança dentro de você. Ela precisa que você acolha ela, que olhe para ela e diga, eu vejo você, eu sei que você tem medo. Eu sei que você está com medo de se apropriar de quem você é. Eu sei que você não foi ensinada para isso. Mas agora nós somos adultas. E nós podemos entender que aquilo de bom que nos acontece também vem a partir daquilo que criamos na vida, a partir daquilo que nós realizamos. Percebe só a diferença entre você dizer, ah, não foi nada para. Sim, eu tive participação e eu realmente posso me apropriar desse sucesso porque eu sei como reconhecer o meu valor, eu sei como me agradar daquilo que eu faço. Não é muito longe de ser perfeita, é muito distante de você dizer que você está completamente acabada, finalizada. E, portanto, sim, agora o sucesso é todo seu, porque não há mais falha, não há mais nada a ser reparado, você está completa. Na verdade, o sucesso pode ser apropriado por uma mulher, inclusive com ela se sentindo incompleta. Nós somos incompletos. Vai ser um processo, acho que de muitas e muitas e muitas e muitas gerações até a gente achar que a gente é completo de alguma coisa. A nossa natureza humana, ela é uma natureza que tende à incompletude. E isso faz parte da nossa experiência. Não significa que eu só posso me apropriar do sucesso quando eu for completa, quando eu me sentir completa, quando eu me sentir acabada. O sucesso chega, inclusive, por causa da minha incompletude. Afinal de contas, se eu sou incompleta, significa que se o sucesso chegou, eu posso continuar ampliando a minha consciência, amadurecendo, crescendo e outros sucessos também vão chegar. O sucesso ele não é uma jornada final como fizeram a gente acreditar. O sucesso é um processo que depende da nossa incompletude para acontecer. Eu espero que essa sessão tenha te ajudado a olhar para dentro. Se eu puder te ajudar a refletir um pouco, começa a olhar para a tua história de vida. Será que eu fui ensinada a olhar para mim e a valorizar a mim mesma e aquilo que eu faço? Ou será que eu fui ensinada que eu só seria amada se eu fizesse exatamente o que adultos queriam que eu fizesse? Como é que aquela menina está presente hoje na minha vida? Como é que eu incluo essa voz dessa impostora como uma parte interna minha que me ajuda a entender a minha incompletude e espaços dentro de mim que precisam amadurecer. A voz da impostora, ela não é uma coisa necessariamente ruim. Ela está ruim hoje porque nós temos muita dificuldade de olhar para ela e dizer, por favor, me mostre onde eu preciso me readquirir, tomar a mim mesma.
incluir a mim mesma e o meu valor e a minha realização para que eu possa continuar crescendo e amadurecendo. Quando você pode olhar a voz da impostora e dizer para ela assim: eu vejo você, você está me mostrando que eu estou me distanciando de mim. E agora que eu vejo, eu posso me reaproximar de mim. Muito obrigada. Usar essa voz da impostora não como um chicote para si mesma, e sim como um alerta. Eu me distanciei de mim, eu esqueci o meu valor, eu esqueci naquilo que eu sou boa, eu esqueci as minhas realizações e está na hora de eu me resgatar. Se você gostou desse conteúdo, não é muito difícil de você ajudar o meu trabalho a crescer e a chegar em outras pessoas. Se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras mulheres a olhar para essa voz dessa impostora de um jeito mais humano, mais caloroso, mais compassivo e gerar realmente uma transformação, compartilhe esse episódio. No Spotify tem uma caixa de perguntas, escreve sua pergunta, escreve seu insight, escreve para mim e me conta como esse episódio te ajudou. Como esse episódio te fez talvez enxergar a voz da impostora de um jeito diferente. E se você quiser um caminho diferente, se abrir a uma outra possibilidade de como usar essa voz dessa impostora de uma forma mais positiva e tirar a potência e a influência dela na sua vida, eu também tenho um convite para te fazer. Eu tenho um curso que mostra um caminho interior que uma mulher pode fazer. É um caminho que eu costumo fazer com as minhas clientes em consultório, que eu sei que costuma trazer resultados para elas, e esse caminho ele pode, quem sabe, te ajudar também a entrar em um processo interior de reflexão, de autocompaixão e de resgate de si mesma a partir da guiança interior da voz da impostora como sendo o seu sinal de alerta que você se perdeu de si. Se você tiver interesse em saber mais sobre isso, as redes sociais estão aqui embaixo, descritas nesse episódio, onde você pode encontrar maiores informações. A gente se vê na próxima sessão. Tchau, tchau.